Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um dos textos jurídicos sobre meio ambiente mais importantes do mundo. E ele está bem aqui na nossa Constituição, o artigo 225. Pode parecer só um artigo, mas ele é, na verdade, um pilar, a espinha dorsal de toda a proteção ambiental no Brasil. Mas aí já vem a grande questão, né? Será que algumas linhas num papel, por mais poderosa que seja a Constituição, realmente dão conta de proteger uma riqueza natural tão imensa como a do Brasil? Bom, é exatamente isso que a gente vai explorar agora. E tudo começa com essa frase. Parece simples, direta, mas a ideia por trás dela, uau, é revolucionária. Ela basicamente diz que ter um ambiente saudável não é um luxo, não é um privilégio, é um direito fundamental de toda e qualquer pessoa. Para a gente entender de onde veio isso, é preciso voltar para 1988. O Brasil estava saindo de um longo período de ditadura militar, um momento em que o país estava se redefinindo. E nessa nova Constituição, a chamada Constituição Cidadã, acontece algo inédito. Pela primeira vez, a proteção ambiental vira um direito fundamental, com um capítulo inteiro só para ela. Foi uma virada de chave, uma mudança de mentalidade gigantesca. Só que essa mudança não aconteceu do nada, num vácuo. O Brasil não tirou isso da cartola. Na verdade, essa nova preocupação estava super conectada com o despertar da consciência ambiental que estava acontecendo no mundo todo. O artigo 225 foi então um reflexo dessa tendência global que já ganhava muita força. Olha só que interessante essa linha do tempo. Ela mostra bem as pecinhas que foram se juntando, desde os alertas científicos lá nos anos 60, passando pela primeira grande conferência da ONU sobre o tema em 72, até chegar em 87, quando o conceito de desenvolvimento sustentável foi formalizado. O mundo estava repensando sua relação com o planeta e o Brasil absorveu essas ideias e, pá, colocou na sua lei mais importante. Então, vamos analisar a essência do artigo 225. Aquela frase principal que a gente viu pode ser quebrada em 3 conceitos-chave, que são os pilares que sustentam toda a ideia. O primeiro pilar é esse aqui. O direito não é um ambiente qualquer, mas a um que seja ecologicamente equilibrado. O que isso quer dizer? Que é um sistema que funciona, que está saudável, que consegue sustentar a vida em todas as suas formas. O segundo pilar, ele é um bem de uso comum do povo. Isso significa que o meio ambiente não tem um dono específico. Não é meu, não é seu, é nosso. É um patrimônio de todo mundo, coletivo. E por ser essencial para a vida, está acima de qualquer interesse particular. Ele pertence a todos e, ao mesmo tempo, a ninguém em particular. E o terceiro pilar, a ideia de futuro. A Constituição fala que é nosso dever preservar um ambiente não só para nós que estamos aqui hoje, mas também para quem ainda vai chegar. É o que chamam de solidariedade intergeracional, uma ideia que está totalmente ligada ao conceito de desenvolvimento sustentável. Certo, mas para que essa promessa toda não ficasse só no papel, a Constituição foi bem prática. Ela detalhou uma série de obrigações bem específicas para o poder público. É quase uma lista de tarefas para garantir que o direito realmente aconteça. Uma parte dessa lista foca na proteção direta da natureza. Isso inclui desde manter os ecossistemas funcionando e restaurar o que já foi degradado, até proteger o nosso patrimônio genético, que é imenso, e, claro, criar áreas protegidas como os parques e as reservas que a gente conhece. Outro grupo de tarefas é mais preventivo. É sobre agir antes que o problema aconteça. O governo precisa, por exemplo, controlar substâncias perigosas, exigir estudos de impacto ambiental antes de autorizar grandes obras. E, claro, proteger os animais e as plantas contra a extinção e práticas cruéis. E aqui está uma das ferramentas mais importantes dessa prevenção, o estudo de impacto ambiental, o famoso EIA. Antes de uma grande hidrelétrica ou rodovia ser construída, por exemplo, a lei obriga a fazer um estudo técnico super aprofundado para entender qual vai ser o impacto. E o mais importante, os resultados têm que ser públicos. É um mecanismo de transparência fundamental. E por último, mas não menos importante, a Constituição entende que a proteção de verdade, a que dura, depende de conhecimento. Por isso, ela estabelece o dever de promover a educação ambiental em todas as escolas e também para o público em geral, para ajudar a criar uma cultura de preservação. Mas claro, aplicar um artigo tão abrangente não é sempre simples. Na vida real, às vezes os princípios se chocam. E a gente vai ver agora um exemplo bem famoso disso, que gerou um debate nacional intenso. A questão é a seguinte: o texto proíbe claramente práticas que submetam os animais à crueldade. Ok. Mas e quando uma prática que envolve animais é também uma tradição cultural muito forte, como a vaquejada?
Como é que se resolve esse conflito? E o mais curioso é que esse conflito está hoje escrito preto no branco na própria Constituição. De um lado, a gente tem a regra geral, que protege os animais da crueldade. Do outro, uma emenda que foi adicionada em 2017 que abre uma exceção. Ela diz que práticas esportivas com animais não são cruéis, desde que sejam consideradas manifestações culturais. Essa emenda, que ficou conhecida como a PEC da vaquejada, foi uma resposta direta a uma decisão do Supremo Tribunal Federal, o STF, que tinha proibido a prática justamente por considerá-la cruel. Isso mostra muito bem como a Constituição é um documento vivo, que é interpretado e até alterado para refletir as tensões e os debates da sociedade. Bom, chegando ao final da nossa análise, é hora da gente pensar no impacto e no legado que o artigo 225 deixou e ainda deixa. Mesmo com controvérsias como essa da vaquejada, o fato é que o artigo 225 continua sendo uma das ferramentas de proteção ambiental mais poderosas que existem. Ele deu base legal para o Ministério Público, para ONGs e para qualquer cidadão poder cobrar, processar e lutar pela defesa do meio ambiente. E com isso, a gente volta à reflexão lá do começo. Ter um direito tão bem definido na lei máxima do país é o suficiente? É um passo fundamental, com certeza. Mas, como o debate sobre a vaquejada mostrou, só o texto não resolve todas as tensões. A aplicação real dele depende de vigilância constante, de participação da sociedade e de vontade política. A letra da lei é a ferramenta. A construção do equilíbrio ecológico é a obra.